Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como compreender o imaginário religioso no pentecostalismo brasileiro? No programa de hoje eu converso com o historiador e professor Matheus Souza Gomes. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. A nossa conversa é sobre imaginário religioso no pentecostalismo brasileiro. Seja bem-vindo, Matheus. Prazer receber você aqui. Obrigado, Flávio. Prazer é meu. Você pode acessar o Religare também pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com seus amigos. Matheus, no esse seu trabalho sobre imaginário religioso brasileiro, e você faz um estudo específico sobre a questão do pentecostalismo, acho que seria interessante a gente começar falando sobre o que é isso, imaginário religioso, porque as pessoas não sabem que existe uma teoria sobre o imaginário. Não é? O que é isso? Justamente, Flávio, o desafio da pesquisa foi justamente traçar um perfil, um panorama da teoria do imaginário, e especificamente falando do imaginário religioso brasileiro. Sim, sim. Né? Então, como imaginário religioso brasileiro, nós entendemos um conjunto de significações, né, religiosas, que são a crença, a experiência religiosa, as próprias instituições e a forma como estas agenciam, né, a presença das forças sobrenaturais na vida, no cotidiano da sociedade e também dos indivíduos. Sim, e existe um campo específico de estudo sobre isso, que é a teoria do imaginário. Sim, existe um campo específico sobre a teoria do imaginário. Né? No trabalho, nessa pesquisa em específico, eu trabalhei com essa perspectiva do imaginário dentro do campo religioso. Sim. Né? E como esse imaginário ele direciona não apenas a crença do indivíduo, mas o próprio trabalho e a forma de atuação das instituições religiosas. Então, como você parece que já até colocou isso, há elementos específicos que são levados em consideração quando se pesquisa sobre imaginário religioso. Sim, há elementos específicos. Você falou de crenças, símbolos, como é mesmo? Crenças, símbolos, experiências e as próprias instituições religiosas. Sim. São esses elementos. Vamos especificar um pouco cada um deles, por exemplo. Sim, a crença, ela diz respeito a, digamos assim, de uma forma bem simplificada, à fé. É a manifestação da fé do indivíduo ou da sociedade em relação a alguma figura religiosa. Sim. Né? A experiência diz respeito a essa vivência, né, do indivíduo dentro da sua tradição religiosa. Né? Então, as festividades, né, a comparecimento aos cultos, né? Os símbolos dizem respeito a significações, né, específicas que são materializadas, né? Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora, né, a cruz para os cristãos em geral. Né? Então, os símbolos eles estão relacionados a isso. E as instituições, especificamente nas instituições, a forma como elas agenciam isso tudo para construir as suas tradições e para construir as suas mensagens, a forma como elas trabalham. Entendo. Bom, acho que todo imaginário tem história, né? Você é historiador, você não deixaria isso passar. Como é que a gente pode pensar, do ponto de vista da história, a composição do imaginário religioso brasileiro? É bem interessante, porque o nosso imaginário ele é multicultural. Ele tem esse aspecto multicultural porque, devido à nossa formação histórica, né, o encontro entre tantas culturas diferentes em um mesmo espaço, ele acaba por produzir, né, seja de maneira voluntária ou involuntária, um imaginário repleto de simbologias e significações que se misturam, né, que se amalgamam ali. Quais são esses? Seria, no caso, o imaginário europeu, o imaginário nativo. Europeu muito específico. Um imaginário muito europeu específico de Portugal, especificamente falando de Portugal. Ali, o mundo ibérico. O mundo ibérico, e esse imaginário ibérico, ele já é, por si só, muito diferente do restante do imaginário religioso europeu mais continental, mais para dentro do continente. Então ele se diferencia do imaginário na França, na Inglaterra, pelo fato deles, em si, desse imaginário ibérico, já se constituir como um imaginário multicultural. Ele já tem esse aspecto devido ao contato com a cultura muçulmana,
né? Então, esse contato entre cristãos, muçulmanos e os próprios judeus na Península Ibérica vai permitir esse cristianismo, esse imaginário cristão que se constrói na Península Ibérica muito multifacetado, né? Então, o imaginário europeu que chega aqui no Brasil, ele já vem com essa característica, sim, sim, que já permite, então, essa aproximação de outras culturas religiosas. Um outro seria o nativo aqui. O outro, a princípio, né, logo no início do processo colonizador, é o imaginário religioso nativo. Né? Posteriormente, os povos indígenas que aqui viviam. Sim. Posteriormente, com a chegada dos cativos africanos, nós vamos ter um terceiro elemento que vai se amalgamar junto a esses dois e formar o que nós chamamos de imaginário religioso brasileiro. Sim, né? sim. E a marca, né, geralmente, do imaginário religioso, em geral... Brasileiro? Em geral. Em geral. Em geral, é essa crença na constante presença das forças sobrenaturais. O imaginário religioso brasileiro, ele vai um pouco além. Porque além dessa constante presença do sobrenatural na vida das pessoas, nós temos um outro aspecto interessante que essa presença, ela não só está no cotidiano, como ela também interfere na própria vivência, na própria experiência das pessoas no dia a dia. Esses imaginários dentro do imaginário, né, essa composição dessa diversidade, como é que a gente pode compreender isso? Há um tipo de infiltração? Você fala na sua pesquisa no conceito de circularidade cultural. Né? Como é que a gente pode entender isso para compreender como é que nós chegamos a ser religiosos da forma que nós somos religiosos aqui no Brasil? A ideia da circularidade é demonstrar que as culturas religiosas que se apresentam no território brasileiro, elas se equivalem no que diz respeito à questão de construção do imaginário, né? Então, a ideia da circularidade, ela traz a contribuição equivalente, ou seja, igual, dessas culturas religiosas, né? Então, elas vão literalmente se aproximando, ora se aproximam, ora se distanciam, mas é muito mais na perspectiva de uma aproximação, né, dessas culturas religiosas, no sentido de que a crença do brasileiro, ela se mistura. É porque me parece que é mais que aproximação, acho que é mesmo infiltração. Né? Elas se interpenetram. Sim, elas se interpenetram. Então, nós temos o imaginário religioso africano interpenetrando dentro do imaginário religioso cristão, o imaginário religioso nativo também se aproximando e se infiltrando dentro desse imaginário religioso africano e europeu, né? E a construção dessa religiosidade no Brasil, talvez o melhor exemplo que nós possamos dar seja, talvez, por exemplo, no caso da Umbanda, né? A Umbanda seria, talvez, essa demonstração, né, de como essa infiltração das tradições religiosas que aqui se encontraram, né, ela representa a crença do brasileiro. Sim. Em geral. Bom, sem falar no catolicismo popular, e agora o caso que a gente vai falar bastante no segundo bloco, que é um exemplo que você tratou da Igreja Universal, sim, em que também essa infiltração, né, desses elementos, né, essa interpenetração desses elementos também se apresenta. Um outro elemento que você destaca, e a gente podia terminar brevemente esse primeiro bloco com essa última questão, que é a noção de guerra espiritual. Parece que bastante presente, um elemento presente, importante para a gente entender também o tema aí que nós vamos abordar no segundo bloco. Né? Sim, a ideia da guerra espiritual, ela é uma crença, mais do que uma teologia sistematizada, ela é uma crença do próprio imaginário. Ou seja, ela é um elemento importante desse imaginário. Porque a guerra espiritual, ela traz essa perspectiva de que as forças espirituais, elas estão em conflito, elas estão ali em choque, né? E esse choque, ele acaba repercutindo sobre a vida material das pessoas. Enfim, desde tempos imemoriais, porque lá a Babilônia já tematizava, né, essa questão, o mundo persa também tematizava essa questão da luta primordial. Várias culturas primitivas trazem isso, né? E chega até nós nos dias de hoje. Sim, não é nada novo, né? Mas é interessante como as releituras da guerra espiritual, elas acontecem de tempos em tempos. Ora, elas perdem um pouco a ideia da guerra espiritual, ela perde um pouco a força, mas logo depois ela retoma essa perspectiva, essa força
novamente. E é interessante como que ao longo da história, principalmente no Oriente Médio e como que isso vai chegar na cultura ocidental, é interessante como que ela vai se desdobrando e ela é relida ao longo da história. E a guerra espiritual nós estamos falando aqui, para que fique claro, não é Deus e o diabo. Sim, a guerra espiritual aqui especificamente nós estamos tratando do conflito entre Deus e o diabo. No imaginário religioso. No imaginário religioso. Vamos deixar essa questão aí, o telespectador vai ficar esperando, porque daqui a pouco então nós vamos falar dessa batalha no imaginário religioso brasileiro. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o historiador e professor Matheus Souza Gomes, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos falando sobre o imaginário religioso brasileiro na visão de denominações pentecostais. E nós deixamos aquela questão, não é, Matheus, no final do primeiro bloco, sobre a questão de guerra espiritual no imaginário religioso, essa batalha, não é, entre Deus e o diabo, essa ambivalência do mal. Como é que você, na sua pesquisa, identifica essa questão, né? Quando eu trato da questão da guerra espiritual na pesquisa, me intrigou muito essa perspectiva da importância histórica do diabo na tradição cristã. Então, para entender o que era a guerra espiritual, eu precisava entender como que se construiu essa figura do diabo histórico, né, e a importância dela dentro da tradição cristã para o próprio imaginário religioso, não só cristão, mas também para o imaginário religioso brasileiro. Então, a perspectiva foi de tentar traçar uma trajetória, né, de como que essa figura do diabo ela vai ganhando força e como que ela vai ocupando espaços semelhantes ao que o Deus cristão também ocupa dentro da tradição. Eu estou me lembrando aqui, enquanto você fala, do trabalho de um colega. Eu me formei na Federal de Juiz de Fora, você sabe, né? E a primeira dissertação que foi defendida lá em Juiz de Fora, sob orientação do professor Pedro Ribeiro de Oliveira, era intitulada, né, O Diabo é o Outro. Porque na questão em termos de diálogo interreligioso, não é só a questão do diabo, mas a crença do outro ela é demonizada. Não é? E aí, por exemplo, quando a gente vê o debate entre confissões religiosas, demonizando, por exemplo, a figura de Exu, não é? Que, enfim, numa outra tradição religiosa tem uma significação nada diabólica nem demoníaca, segundo o imaginário cristão, mas muito pelo contrário, não é mesmo? Sim, é interessante entender essa perspectiva da guerra espiritual, que ela vai além do conflito entre Deus e o diabo, entre duas figuras sobrenaturais. Ela se encontra presente na própria forma como as religiões elas se encontram, principalmente no Ocidente, né? O cristianismo construiu essa tradição de detração da cultura do outro, né? De demonizar a tradição religiosa do outro, né? Como uma forma não só de reafirmar a sua força institucional, mas também como uma forma de angariar seguidores, né? Angariar fiéis para a tradição cristã. Então, quando a tradição cristã ela chega aqui no Brasil e ela encontra, né, tradições culturais, tradições religiosas diferentes, tanto dos indígenas quanto dos africanos, né, o tempo todo há uma busca de uma determinada figura que eu possa detratar, né, ou que eu possa aproximá-la do diabo cristão, para que as pessoas compreendam o que é esse diabo. Então, quando as tradições, as religiões os protestantes sabem o que passaram aqui no Brasil, não no catolicismo. Sim, né? Sim, protestantes, judeus. Né? E agora, enfim, os membros das religiões de matriz africana. Não? Sim, os membros de religião de matriz africana e também os de tradição mediúnica em geral. Sim. Né? Então, você encontra... É interessante entender como que o diabo, ele se infiltra na figura de Exu, porque o diabo no Brasil, ele se assemelha à figura de Exu. E o Exu, na tradição africana, ele é um importante orixá, uma importante divindade, porque ele é quem faz a ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Ora, mas aí nós pensamos, então como
como o Exu se torna o diabo? Já que na tradição africana ele tem esse caráter de comunicador, né? Então é interessante porque o Exu ele tem esse caráter ambivalente, ele tem esse caráter um pouco diferente na tradição africana, porque as tradições africanas não tratam dessa questão da dualidade espiritual, bem e mal. Bem e o mal. Né? Como o cristianismo pauta né, a sua mensagem. Agora, Matheus, a gente está falando aqui desde o início do programa sobre a questão do pentecostalismo, e isso porque você, no seu estudo, você se concentrou na análise da Igreja Universal, do Reino de Deus. Primeira coisa, né? Como é que você localiza e justifica, né, a Igreja Universal como parte desse segmento pentecostal? Porque há vários outros pesquisadores que dizem algo diferente. Colocam a Igreja Universal no terreno do neopentecostalismo, outros de um pós-pentecostalismo, alguns chegam a dizer de um pseudo-pentecostalismo, e tem gente que já diz até que é uma igreja que está num pós-cristianismo, né, pelo modo como ela tem se constituído hoje, com elementos judaicos e também de tradições nativas ou africanas, etc. Né? Bom, você optou por identificar a Igreja Universal como pentecostal. Eu olho na minha pesquisa para a Igreja Universal como uma denominação, dentre as várias outras denominações que se determinam como pentecostal. Eu olho para o pentecostalismo como um grande movimento. E dentro desse pentecostalismo, né, nós temos várias igrejas, né, cada um trabalhando à sua maneira, construindo o seu próprio imaginário, construindo a sua própria tradição ritual. Então, eu olho para a Igreja Universal como uma igreja pentecostal, porque ela está dentro desse grande movimento de avivamento baseado no batismo do Espírito Santo, baseado nos dons do Espírito Santo, como, por exemplo, a glossolalia, que é a questão das línguas, né? O falar em línguas, o dom de curas, o dom de profecias. Tudo isso pertence à tradição pentecostal. Umas igrejas dão mais ênfase ao batismo com o Espírito Santo, à glossolalia, outras menos. Mas o avivamento e a questão da importância do Espírito Santo dentro da tradição pentecostal, ela aparece em boa parte, ou em praticamente todas as igrejas, inclusive na Igreja Universal. Matheus, você concordaria, assim, você falou que a Umbanda é um exemplo dessa síntese, né, dessa interpenetração das culturas e tal, mas a Universal, ela já não é também um exemplo de síntese dessas três culturas, né? Porque pensemos bem, o que é a Universal sem o catolicismo popular? E os elementos de catolicismo popular que a Igreja reúne. Sem as tradições propriamente evangélicas, a linguagem evangélica, né? E ela se identifica no campo evangélico. Sem os elementos nativos, né? E os símbolos, e os elementos, e as crenças, né? E também africanas. Não é a Universal hoje, né, é a síntese do imaginário religioso brasileiro? Ou estou sendo muito ousado, assim, não sei. Eu estou aqui arriscando, não é falar disso, mas enfim. Não, Flávio, de maneira alguma. Eu citei o exemplo da Umbanda. Não é uma síntese? Ela é uma síntese. A Universal é uma síntese desse imaginário religioso brasileiro. Como eu trouxe a Umbanda para sintetizar e tentar mostrar melhor. Sim. Mas se formos olhar as igrejas pentecostais em geral, né, a grande maioria delas podem sim ser uma síntese. A Universal talvez seja a mais expressiva dessa síntese do imaginário religioso brasileiro. Se eu olho para a Assembleia de Deus, por exemplo, eu não vejo essa síntese, né? Mas quando eu olho para a Universal e o que acontece na Universal, e aqui, obviamente, nós estamos tratando com todo respeito, né, a Igreja Universal do Reino de Deus e os seus membros, né, e a gente sempre trata com respeito todas as religiões aqui no Religare, né, eu vejo essa síntese, né, do imaginário religioso brasileiro. Sim, a Universal ela consegue sintetizar o imaginário religioso brasileiro, porque ela traz para dentro de si, né, ela se apropria desses elementos, né? Eu utilizei muito o termo durante a pesquisa, que a Universal ela faz um processo de deglutir o imaginário religioso brasileiro, né? E essa deglução do imaginário ela
sintetiza um imaginário próprio, mas com elementos desse imaginário religioso, aonde ela foi buscar. Então, ela busca na Umbanda, no catolicismo popular, na tradição dos indígenas, toda a sua estrutura para poder direcionar o seu trabalho. Um exemplo, né? Para quem não conhece, quem não teve oportunidade ainda de acompanhar, mas basta ligar a televisão, não precisa nem ir a uma igreja universal. Né? O culto de libertação, por exemplo, possessão e exorcismo. Para a gente terminar com esse exemplo, apresente, por favor, mostrando como que ali se dá uma síntese, né, do imaginário religioso, por exemplo. Sim. Por favor, Matheus. É interessante porque o culto de libertação, ele inicia com uma mensagem um pouco mais tradicional, tentando trazer para dentro do culto a emoção das pessoas, algo que é muito característico dos cultos estáticos, dos rituais estáticos em geral, das tradições religiosas Igrejas brasileiras. tradicionais. Hein? Das igrejas tradicionais. O próprio catolicismo popular tem esse aspecto emocional bastante presente. Né? Então, você vai numa festa do Círio de Nazaré, por exemplo, você consegue perceber o quanto que a carga emocional é importante durante a celebração do Círio de Nazaré. Né? Da Umbanda, a questão da guerra, né, espiritual. Sim, ali, não? A questão da guerra espiritual, ela vai buscar na tradição cristã católica e em outras tradições do pentecostalismo, né, essa mensagem da guerra espiritual, essa definição de que existe uma disputa entre Deus e o diabo e que essa disputa entre Deus e o diabo, ela interfere na vivência, no destino e no caminho das pessoas, e ela vai, nas religiões de matriz africana e nos cultos mediúnicos, trazer essa questão da possessão espiritual, né? Trazer esse aspecto da possessão, né, muito presente nos cultos mediúnicos, e é algo que, tradicionalmente, o brasileiro ele acredita, né, nesse aspecto de que é possível, sim, uma determinada força sobrenatural arrebatar o corpo de alguém. E a cura, né? A cura espiritual. E a cura espiritual, que é importantíssimo, porque a libertação, né, o processo de libertação é que vai levar a esse processo de cura. Então, as pessoas buscam a Igreja Universal, né, para a resolução dos seus problemas cotidianos, mas principalmente por esse aspecto da cura, né? Seja a cura física ou seja mesmo a cura espiritual. E isso é interessante porque no culto de libertação você vê essas tradições perpassando o tempo todo. E a forma como essas entidades se apresentam, né? A Universal ela vai buscar também nas religiões de matriz africana, né, essas entidades que se apresentam como demônios. Né? Sim, sim. Então, os caboclos da Umbanda, os orixás da Umbanda e do Candomblé... Todos comparecem ali. Todos comparecem embora ali. Demonizados. Embora demonizados, eles são detratados, mas tem uma importância, eles têm uma importância decisiva no culto. Compõem o imaginário. Compõem o imaginário, porque sem eles, né, a Universal, ela perde a eficácia da mensagem. Então, ela precisa encontrar no meio do imaginário religioso brasileiro elementos que se assemelhem ou que se assimilam com a crença do fiel que a busca. Matheus, a gente precisa encerrar, mas eu desejo que a sua pesquisa avance, não é? Que a gente possa aprender ainda mais, não é? E a gente aproveita aqui para cumprimentar, não é, as pessoas das igrejas que nós mencionamos aqui. Não é? A gente está fazendo o estudo, a gente quer procurar compreender esse fenômeno. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a página que está em novo endereço, pucminas.br/pós/religião. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.